de Jesus Cristo, eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, de falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém? Então vamos lá. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o quê? Um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Mas para que tudo isso? A fim de não me exaltar. Vou parar por aqui e entender aquilo que a gente leu, começar a entrar aqui na palavra em nome de Jesus. Bom, a Bíblia fala, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, escrevendo a igreja de Corinto. Então ele diz que por causa das excelências das suas revelações. Se você pegar aqui o contexto bíblico, você começar a ler aqui um pouquinho antes, você vai ver que ele fala a respeito de uma visão celestial que ele tem, que ele vai até o terceiro céu. É interessante que ele não diz a princípio que é ele, né? Ele diz assim: eu conheci um homem que foi ao terceiro céu, mas é unânime o entendimento que ele está falando a respeito dele. E diz lá, ele ouviu coisas que ao homem comum não convém nem, não pode sequer pronunciar. E ele diz, por conta então, né, de toda essa experiência que ele tem com Deus, de toda essa, como ele chama aqui, essas excelências das revelações, então ele diz, foi-me dado um espinho na carne. É interessante que esse trem aqui, esse tal de espinho na carne, você já ouviu falar do espinho na carne, Paulo? Bom dia. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Já? Credo, gente, pouquinha gente, né? Essa tal de espinho na carne, isso aqui, né, causa uma repercussão, causa ali uma discussão em cima disso. Alguns dizem, não, que esse espinho na carne é uma doença, é uma enfermidade. Então, né, se eu estou doente, vai ver, Deus também me colocou um espinho na carne, como colocou no Paulo. Eu acho que sequer há a necessidade de especular o que é isso, porque o próprio Paulo, ele já diz o que é esse tal espinho na carne. Ele diz, é um mensageiro de Satanás que vem esbofetear, para que eu não me exalte. Eu fico imaginando, eu acho interessante isso aqui, né, porque por conta de tudo aquilo que Paulo recebeu da parte de Deus, era muito fácil, está entendendo? Né, o chamado peito de pombo, levantar, conversa, parte, o que Deus me deu. Então, a hora que o Paulo assim começava a se encher demais, vinha o espinho. Está entendendo? Né? Quando ele começava, então vinha o espinho. Entende? Né? Para que? A Bíblia diz, para que ele não se exaltasse. Mas pastor, que vem a ser esse espinho na carne. Eu acho que se você ler o contexto, está muito claro do Paulo falando a respeito das lutas que ele passou. Você já viu que todo lugar que Paulo chegava em crente, era problema, ele era perseguido, ele era preso, ele era apedrejado, ele era chicoteado, acontecia naufrágio. Rapaz, da onde o cara chegava, dava problema. Verdade, não é? Então, eu creio que é justamente isso, né? Ele fala aqui um pouquinho antes, justamente no capítulo 12 aqui, ele fala a respeito, do capítulo 12, não, no capítulo 11, ele fala a respeito, olha, não sei se na tua Bíblia está assim, mas na minha, 11:16, assim, sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Na tua está assim? O subtítulo ali, né?
Então olha só, né, vai falando aqui que ele sofreu naufrágio, que ele foi apedrejado, que ele passou isso, passou aquilo, né, enfrentou inúmeras lutas. Era justamente isso que ele está se referindo ao espinho na carne, que toda vez que ele começasse a se exaltar, então o espinho furava, esvaziava ele. Meu irmão, e quantas vezes nós também não precisamos disso? Alguma vez você já estava assim, ó, e aconteceu alguma situação que murchou, e aí você percebeu que aquilo era Deus? Já aconteceu com alguém? Né? E você olha e diz assim, não, mas isso aí é Deus, não tem outro jeito, só pode ser. Porque era justamente quando eu estava me achando o bam. E a Bíblia diz que é isso que está acontecendo então com Paulo. E aí ele diz assim, versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Esse mensageiro de Satanás, esse demônio, esse mal que está aí me perseguindo, que é um espinho na minha carne, que me fere, que me machuca, como ele diz anteriormente, que me esbofeteia, que me bate, que dá na minha cara. Eu 3 vezes orei a Deus, Deus me livra disso, Deus. E aí às vezes a gente olha e diz, não, pastor, mas Paulo, né, orou 3 vezes, pastor, Deus atendeu correndo. Pastor, mas foi na hora. Vamos ver se foi mesmo? Versículo 9: e me disse, qual que foi a resposta da oração dele? Deus disse para ele, Jesus disse, a minha graça te basta. E aí explica por quê. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na tua Bíblia, é aquela versão que as palavras de Jesus estão em vermelho? A Bíblia de alguém assim? Como é que está essa resposta aí? É mais escuro, destacado também. Mas justamente destacando, fazendo referência que essas são palavras de quem? De Jesus. Amém? Olha só, então a resposta que ele recebe a essa oração é: a minha graça te basta. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre um outro aspecto da graça de Deus. Nós começamos há 2 domingos atrás falando da salvação pela graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Lembra disso? Aí no domingo passado nós falamos sobre viver pela graça, ou viver na graça. Eu ainda prefiro viver pela graça. E aí esse mesmo texto, a Bíblia diz, que é lá em Tito, que a graça de Deus se manifestou salvadora, diz, ensinando-nos a viver neste presente certo. E aí eu falava que a graça não só veio para nos salvar, não só veio para nos tirar do pecado, mas ela também veio para nos ensinar a viver. Ela também veio para nos dar capacidade de vivermos uma vida longe do pecado, para vivermos uma vida de santidade. Não foi isso que a gente viu semana passada? E hoje eu quero abordar ainda um terceiro aspecto da graça de Deus, que é esse aqui que a Bíblia está dizendo. Porque entenda bem, Paulo está enfrentando luta, enfrentando problema, enfrentando espinho na carne. Então ele ora dizendo, Deus me livra disso. E aí a resposta vem, a minha graça te basta. E se a gente não entender esse aspecto da graça, se o nosso entendimento com relação à graça for limitado, amém? A gente vai, como diz os jovens, vai boiar aqui. A gente não vai entender, né? Mas como assim? Então quer dizer que Jesus ter salvado ele é suficiente? Então quer dizer que essa capacidade para viver longe do pecado é suficiente? E aqui Jesus está falando então um outro aspecto, como eu dizia, da graça de Deus, que é justamente, e esse é o título da mensagem, quem quiser anotar, já anote aí, eu coloquei assim, graça, tracinho, força
capacitadora. Amém? A graça, ela é uma força capacitadora. É uma força que nos capacita para podermos enfrentar as lutas, enfrentar os problemas, enfrentar seja lá o que vier contra a nossa vida. Diga glória a Deus. É isso que Jesus está falando. O Paulo, eu não vou tirar esse espinho. Eu não vou resolver esse problema. Você vai continuar enfrentando isso. Até porque isso aí tem um propósito na tua vida. Qual que é o propósito? Que ele mesmo diz. Para que ele não viesse a se exaltar. Não é o que ele diz no versículo anterior? Então eu não vou tirar esse problema de você, mas eu vou te dar graça. Eu vou te dar força capacitadora para você suportar, para você enfrentar esse problema. E é aí que nós precisamos entender esse aspecto da graça. Meu irmão, nem sempre Deus vai nos livrar do problema. Muitas vezes Ele vai nos livrar no problema. Consegue entender a diferença? Muitas vezes o problema em si não vai sair. O problema em si não será resolvido. Mas Ele vai nos dar a sua graça, a sua força capacitadora, para que eu possa suportar aquilo ali, para que eu possa enfrentar aquilo ali, para que aquilo ali não venha me sucumbir. A Bíblia fala a respeito de vários personagens que Deus faz justamente isso. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Deus livrou eles na fornalha de fogo ardente. Você está entendendo em nome de Jesus Cristo? Né? Falando de Davi, quantas vezes Deus não livrou ele da guerra, Deus livrou ele na guerra. Mas o grande problema é que a gente acha, né, não sei quem nos ensinou isso, ou não sei da onde que a gente tirou isso, que acha que se a gente serve a Deus, a gente não vai ter problema. E quando o problema vem, a gente vai orar e pronto, resolveu o problema. Bom se fosse assim. Amém? Seria bem mais fácil. Mas, meu irmão, da mesma forma, imagine você uma plantinha, que você planta ela ali no vasinho, que você dá sempre a água na quantidade certa, que você põe até um vidrinho em volta dela para não bater muito vento. Você tem cronometrado quanto tempo ela precisa tomar sol durante o dia, aí você vai recolher ela de volta. E assim você vai, né, cuidando ali daquela planta. Meu irmão, até o dia que pega um ventinho mais forte, ela morre. É ou não? O belo dia que pega, meu irmão, um solzinho um pouco mais forte, ela morre. Porque aquela planta ali, ela vai, né, ficar forte enfrentando o sol, enfrentando o vento, enfrentando algumas vezes tempestades, e assim por diante. Assim ela vai se enraizando, ela vai se fortificando. A mesma coisa somos nós. Tem um ditado que já diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. O que faz um bom marinheiro? É o mar agitado. É a tempestade. É só a tempestade que vai fazer bom marinheiro. Aí vamos trazer esse ditado aqui. Vamos crentear esse ditado. Amém? Sabe o que é crentear? Não sei, o verbo que eu acabei de inventar. Mas vamos crentear esse ditado então, né? Meu irmão, vida calma faz bom cristão? Não faz. Não tem jeito. Amém? Mas é quando a gente enfrenta as lutas, as tempestades, e a gente busca Deus, a gente se aperta em Deus, e está ali na presença de Deus, e aí Deus nos dá graça. Deus nos dá capacidade para enfrentar aquilo ali. Capacidade para vencer aquilo, e muitas vezes nem vencer, às vezes suportar aquela situação. É por isso que quando eu estou enfrentando
uma luta, um problema, está difícil de enfrentar, o que precisa pedir? Ué, essa altura vocês têm que saber, gente. E aí eu tenho que pedir graça. Eu posso fazer como Paulo: Deus, me livra dessa situação. Mas aí Deus não livrou. Bom, será que isso já não é um sinal para eu orar e dizer: Deus, então me dá graça. Então, me faz casca grossa. Amém? Faz meu corpo ficar mais grosso, para aguentar as pancadas. Para eu enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar em nome de Jesus. E é disso que Jesus está falando aqui. E aí ele explica: a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas como assim? Fica claro. Aí Paulo volta a falar: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Mas por que, Paulo? Você gosta de sofrer? Ele diz: não, olha só, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só, lembra de onde a gente começou falando aqui? Né? Quando eu estou forte, modéstia à parte, eu sou assim muito bom, né? Ó, estou fortão. Aí eu estou fraco. Por que eu estou fraco? Porque quando eu estou assim, ó, eu estou confiando na minha força, no meu braço, e o que na minha capacidade. E o que é isso senão fraqueza? Amém? Mas ele diz: quando eu estou fraco, oh Jesus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou vencer isso aí não. Oh Senhor, preciso da tua graça, me capacita. Eu sou forte. Porque aí a graça vem, porque aí essa capacidade que vem de Deus, vem. Eu acho interessante que ele não diz assim: quando eu sou fraco, então eu estou forte. Não, não. Quando eu estar fraco é um estado. Você está entendendo, em nome de Jesus? Aí ele diz: aí eu sou, é quem eu sou, é quem Deus me faz ser. Aí a graça vem sobre mim e me faz forte. De vez em quando, né, você precisa criar um novo ministério, ou um ministério que já existe, você precisa colocar alguém à frente daquele trabalho, né, e você chama alguém e diz assim: ó irmão, estou querendo te confiar aqui, esse culto, eu estou querendo te confiar aqui, você tomar conta desse ministério, eu estou querendo te confiar aqui para você tomar conta de um determinado departamento da igreja, enfim, de uma determinada responsabilidade. E aí às vezes a pessoa olha para você com o olho regalado e diz assim: quem, pastor? Eu? O senhor quer que eu faça? Pastor, eu não sei fazer, pastor. Pastor, eu nunca fiz esse trem não. Eu não sei como é que faz isso. Pastor, eu não tenho capacidade para fazer, pastor. Como é que o senhor me põe para fazer isso? Aí você olha e diz assim: mas é por isso que eu coloquei você. É você que é a pessoa certa para fazer. Porque essa pessoa que ela vai para casa assim, depois ela regalada, né? Meio assustada ainda, ela vai chegar na casa dela, vai dobrar o joelho, ela vai dizer: Deus, eu não tenho capacidade, Deus. É assim, não é? Ela vai dizer: Deus, eu não sei fazer, Deus, se não for o Senhor, Deus, não vai dar certo. Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Me dá medo quando a gente fala assim: então, você vai tomar. Ih, pastor, deixa comigo. Modéstia à parte, disso eu entendo. Ih, pastor, eu sou bom nesse negócio aqui. O senhor vai ver só e o negócio vai arrebentar. Vai arrebentar mesmo. Tem razão.
vai arrebentar. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Se a gente entendeu o contrário, é a mesma coisa. Mas quando eu estou me achando muita coisa, não vai prestar. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque aí eu vou querer fazer na minha capacidade, na minha experiência, na minha força, no meu entendimento, e não vai dar certa coisa. Nós precisamos entender a graça de Deus dessa forma, como essa força capacitadora. Vamos para Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Quem achou, diga aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos entender até aqui. A Bíblia está dizendo a respeito de Jesus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a Bíblia diz que a gente não tem um sumo sacerdote que ele não vai se compadecer de nós, mas que nós temos um que vai se compadecer de nós. Por quê? Porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Meu irmão, você chega para mim e diz assim: pastor do céu, olha, estou com o olho encravado aqui, pastor. Ei, pastor, mal estou conseguindo andar, de tanta dor, misericórdia, pastor, ora por mim. Eu vou orar. Mas eu nunca tive um encravado na minha vida, eu não sei o que é isso. Entende? Agora, e se eu já tive um encravado na vida? Minha vida me falou. Eu vou olhar para vocês e dizer, eu sei como é que dói esse trem, rapaz. E eu faço ideia do que você está passando. Está entendendo em nome de Jesus? Eu não estou dizendo que a oração dele vai funcionar mais do que aquele, mas você entende que é diferente. Eu digo, eu sei da tua dor, eu sei o que é isso, rapaz. Então, para mim me compadecer dele, não é muito mais fácil? Porque eu sei o que ele está sofrendo, eu sei o que ele está passando, entende? É isso que a Bíblia está dizendo. Nós não temos um sumo sacerdote distante de nós, que nunca enfrentou os problemas que nós enfrentamos, que nunca foi tentado como estamos sendo, dizendo, isso aí é muito fácil de resolver, isso aí, você que está tendo esse problema, você é fraco, porque você... Não, a Bíblia está dizendo que assim como nós, em tudo ele foi tentado, e ele se compadece, porque ele experimentou isso, ele sabe o que é isso. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, meu irmão, nós precisamos perder aquela ideia, uma ideia até medieval, que Deus ele olha para nós e Deus não tem empatia nenhuma para conosco. E ainda hoje, muitas pessoas pensam dessa mesma forma com relação a Deus. Não, nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que ele olha para nós e ele se compadece de nós, porque ele sabe que é ser humano. Você está entendendo em nome de Jesus? E por que isso é importante? Bom, vamos ver mais. É onde que entra a graça nisso, né? Vamos ver mais. Assim, versículo 15 agora. 15 não, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança. Aonde? Ao trono da graça. Olha como é que é chamado o trono de Deus. Eu acho que não há dúvida que
que esse trono que a Bíblia está dizendo é que é o trono de Deus. E é chamado o quê? Do trono da graça. E cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e o que mais? E achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você percebe que o que a Bíblia está falando aqui está em completa sintonia com esse aspecto da graça, com uma força capacitadora, uma força que vai nos capacitar a enfrentar a luta, a enfrentar o problema, a enfrentar a tentação, a enfrentar, enfim, a luta, seja ela qual for. É disso que a Bíblia está dizendo. Olha, vamos nos achegar com ousadia perante o trono da graça. Para quê? Para que a gente possa achar misericórdia da parte de Deus, porque Ele se compadece de nós. Para que possamos achar graça. Mas para que eu preciso achar essa graça? Para que ela venha me ajudar, para que eu possa ser ajudado em tempo oportuno. Para que no momento que eu precisar dessa ajuda, dessa capacitação, então, na graça, achando a graça, eu vou achar a ajuda no tempo oportuno. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então não é só para me salvar, só para perdoar os meus pecados. Sim, isso é um aspecto da graça. Não é só para eu viver uma vida de santidade. Sim, isso é um aspecto da graça. Mas a graça também é uma força capacitadora, que vai nos ajudar no tempo oportuno, em nome de Jesus. Que Ele vai poder dizer para nós: a minha graça é suficiente. Essa força, essa capacidade que eu liberei sobre a sua vida, ela é suficiente para você conseguir resistir, Paulo, esse espinho na carne, porque eu não vou tirar ele. E aí nós vamos entender que há certos problemas, meu irmão, que a gente simplesmente vai precisar da graça para resistir-los. Entende, em nome de Jesus? E a graça também é isso. É interessante que a Bíblia fala sobre a verdadeira graça, terceira de Pedro, se eu não me engano, que fala, né, da verdadeira graça ou da genuína graça. Bom, se a Bíblia fala que tem uma que é genuína, que tem uma que é verdadeira, é porque tem uma que está sendo apresentada que não é. Eu falava semana passada que a Bíblia diz que alguns transformaram a graça em libertinagem. Falando no livro de Judas. Amém? Olha que coisa séria, a gente vai ver isso talvez semana que vem. Vamos voltar para Coríntios, capítulo 15, por favor. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Quem achou, diga aleluia. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 9. Diz assim a palavra: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Novamente aqui é Paulo, e ele diz: olha, eu sou o menorzinho de todos. Se você pegar o contexto antes, ele está falando da ressurreição de Jesus. E aí ele está dizendo: olha, Jesus me apareceu por último. Eu fui o último que Jesus apareceu. Eu entrei nos 45 minutos do segundo tempo, ele até chama como se fosse um abortivo. Ele diz: então eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno sequer de ser chamado apóstolo. Ô Paulo, você está assim, parece uma deprê, né? Se sentindo menor de tudo. O que está acontecendo? Bom, vamos ver mais? 10. Mas, o que diz aí? Pela graça de Deus sou o que sou. E a graça de Deus para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu,
mas a graça de Deus está comigo. E aí parece, né, se a gente não entender bem, parece que Paulo até é meio bipolar. Porque você pega o versículo 9 e está dizendo que eu sou o menorzinho de todo. Quem sou eu? Ih, rapaz, não devia nem ser chamado apóstolo. No versículo 10 está dizendo, mas eu trabalhei mais do que todo. Ó, botei eles no bolso. Fiz muito mais do que todos eles. E eu acho que quando ele fala que todos eles, ele está falando assim, juntos 12. Você está entendendo? Não é nem assim um ranking, né? Ah, no ranking está lá, Pedro com 90 pontos, Paulo com 92, cada aí mais. Não me parece que ele diz assim, junto todos eles. Eu fiz mais do que todos eles juntos. E aí, se você pegar e analisar o que os apóstolos escreveram e o que Paulo escreveu, aí você vai ter que até concordar que ele trabalhou mais do que eles. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas qual que é o caso aqui? Né? Paulo meio bipolar, olha e diz, não, eu sou menor, rapaz, nem apóstolo não devia ser chamado. No outro versículo está dizendo, não, eu fiz mais que todo mundo junto. A questão, meu irmão, é o fator graça que ele apresenta aqui. E o que é fantástico é isso. Ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. O Paulo, ele enxerga, se você perguntasse, essa era a pergunta, quem você é? A resposta do Paulo é, eu mais a graça, sou o que sou. Quem sou eu? Eu sou aquele menor de todos, que não sequer deveria ter sido chamado de apóstolo. Você está entendendo? Aí ele diz, mas somando a mim, a graça de Deus comigo, pela graça de Deus, ele diz, eu sou o que sou. Quem que é você, Paulo? Ele não diz, eu mais a graça. Não sei se estou precisando ser claro. Acho que não, mas... eu espero que você entenda mesmo assim. Ele reconhece que ele é ele mais a graça. Aí ele diz, aí sou eu. Eu sozinho, não. A graça sozinho, também não. Mas a junção de eu e a graça fazem que eu seja o que eu sou. E aí eu lembro que na semana passada eu falava o seguinte, quando nós não entendemos graça, nós olhamos para o pecador de cima para baixo, dizendo, eu sou santo, você é pecador. Eu estou num nível assim mais elevado. Não chega nem perto de mim, porque eu sou santo e você é pecador. Você está entendendo? Essa é a maneira que a religião faz as pessoas olharem. Mas quando eu entendo a graça de Deus, eu olho para o pecador com misericórdia. Porque eu sei que sem a graça de Deus, eu sou igualzinho a ele e provavelmente pior. E se a graça de Deus vier sobre a vida dele, ele vai ser igual eu sou ou provavelmente melhor. Você está entendendo em nome de Jesus? Então eu olho para o pecador e eu entendo que a diferença entre eu e o pecador é tão somente a graça de Deus. Que eu não sou melhor que ele. Então eu olho para ele com misericórdia e digo, poxa vida, que ele conheça a graça de Deus. Porque eu sei que eu, sem a graça, sou igual a ele. Mas então quem eu sou? Sou eu, mais a graça. E eu sou quem eu sou. Está conseguindo compreender em nome de Jesus Cristo? Aí muda, meu irmão, a nossa maneira de ver as coisas. Agora, quanta gente está lá se achando indigno, se achando incapaz, se achando pobrezinho. Por quê? Porque não está entendendo a graça. Porque se a pessoa juntar essa pequenez, essa fraqueza, essa debilidade, isso e aquilo, juntar com a graça de Deus, você vai poder dizer, eu sou o que sou.
Eu era o menor, mas eu fiz mais que todos. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Você está entendendo em nome de Jesus? É dessa forma que nós precisamos olhar, enxergar e entender a graça de Deus sobre a nossa vida. Conseguimos identificar como a graça sendo parte de quem eu sou. Eu não sou eu sozinho. Eu sou o que sou quando eu junto eu, mais a graça de Deus. Aí o menor tem a capacidade de trabalhar mais do que os outros. Então você perceba, mais uma vez, a graça sendo colocada como essa força capacitadora. E no caso aqui, não só para enfrentar um problema, mas a força capacitadora que vai definir o meu nível de frutificação. A força capacitadora que vai definir quanto eu produzo para o reino dos céus, para a obra de Deus, para o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós precisamos, por isso que quando a Bíblia diz que a gente precisa crescer na graça, é isso, é entender o que a graça é compreender, assumir a graça da nossa vida, como Paulo está fazendo aqui. E aí o que é fantástico, né? Que aí ele diz no finalzinho aqui, versículo 10, diz assim, vou ler o versículo todo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Eu não desperdicei a graça que foi colocada sobre mim. Por que eu não desperdicei? Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí a graça veio sobre mim e eu usei essa graça. Eu me apropriei dessa graça. Eu aproveitei essa graça, essa força capacitadora que Deus deu. Deus está me capacitando agora, então eu vou correr atrás. Então eu vou trabalhar. Então você vê que não é a graça sozinha e nem eu sozinho. Mas quando junto eu e a graça, aí a coisa vai. Aí continua dizendo assim: todavia, não eu. O eu aqui agora é o eu sozinho. É diferente do eu no começo do versículo que diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Esse eu aqui é eu sozinho. Não eu. Quer dizer, eu sozinho não ia conseguir. Eu sozinho não ia fazer nada. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa capacidade que vem da parte de Deus é que me deu condição de fazer, é de frutificar, de produzir com o reino. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda mais esse aspecto da graça de Deus. A graça de Deus como essa força capacitadora. Eu preciso crescer nessa graça. Eu não posso fazer com que essa graça seja vã na minha vida. Aí a graça veio sobre mim, e aí eu não faço nada. Eu não produzo nada para Deus. Aí eu não entendo o que ela é. E aí eu estou desperdiçando, eu estou tornando ela vã. Aí ele diz: eu abracei ela, e nós dois abraçados aqui, eu e a graça, e rapaz, a gente arrebentou. Amém? Aí a gente produziu, aí a gente fez, aí o reino de Deus se expandiu. Aí nós conseguimos alcançar. Mas só para ficar claro, não fui eu sozinho não, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? É dessa maneira que nós precisamos enxergar, com essa força capacitadora. E aí a gente vai poder, como Paulo, usufruir dela em nome de Jesus. Diga glórias a Deus e aplauda Jesus. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Chegou aquele momento da gente orar, da gente clamar ao nosso Deus, da gente buscar a presença dEle em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos.